Os judeus religiosos perceberam que os discípulos de Jesus às vezes pegavam alimento e não lavavam a mão, porque não era só questão de higiene, era também uma questão de ritual, de purificação, porque nessa época de Jesus a coisa já tinha se tornado mais supersticiosa. Se eu tocar em tal alimento, se eu não lavar 3 vezes a mão e tocar no alimento, eu me contamino espiritualmente. Se eu comer tal alimento, eu me contamino espiritualmente. Ou seja, já tinha virado uma superstição, não era mais apenas questão de higiene. Já era coisa supersticiosa, fé infantil. Que se você não fizer isso desse jeito, Deus não gosta. E aí Jesus começou a perceber que eles estavam apenas numa religião de exterioridades, de cumprir ritos, de aparência. Mas dentro do coração deles, tinha tudo que era porcaria. Só que eles se mostravam santos pelas práticas externas. Sabe como é que é isso? Quando a pessoa pratica todos os preceitos externamente, mas o coração é cheio de maldade, cheio de vingança, cheio de juízo, de mau juízo contra o próximo. E aí olha o que Jesus vai falar. Aí a gente dá um pulinho aí, vai para o versículo 14. Marcos 7, 14. Jesus chamou outra vez a multidão e dizia: ouvi-me todos e compreendei. Nada que de fora entra em alguém o pode tornar impuro, mas o que dele sai é o que torna impuro. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe faziam perguntas sobre essa parábola. Ele lhes disse: também vós não entendeis? Não compreendeis que nada que de fora entra em alguém o pode tornar impuro? Pois não vai para o coração, mas para o ventre e daí para a fossa. Jesus está falando que você come, daqui a pouco você está jogando fora, derramando na fossa. Isso não te torna impuro, pecador. Não é o que você come, não é o que vem de fora. Espiritualidade não é ficar praticando coisas para os outros verem. Espiritualidade é o que você traz do coração. E aí Jesus disse assim, aí Jesus disse não, aí Marcos está dizendo, assim Jesus declarava puro todo alimento. Marque isso aí na sua Bíblia. Assim, ele declarava puro todo alimento. Essas restrições alimentares de Moisés acabaram em Jesus. Acabou. Porque tinha virado uma coisa supersticiosa. Se eu comer carne de porco, eu vou ser pecador. Se eu comer isso, se eu beber aquilo, se eu puser a mão naquilo, eu me torno pecador diante de Deus. Jesus deu um chute nisso e falou: não! Não é nada que entra no homem que torna você pecador. É o que sai do seu coração. Aí ele vai dizer, ó, e acrescentou: o que sai de alguém é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, fornicações, roubos, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, arrogância, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam alguém impuro. Então Moisés proibiu comer carne de porco por razões de saúde lá no deserto. Depois isso se tornou pecado porque acharam que o porco me tornava pecador. Jesus acabou com essa história e declarou todo o alimento puro. Aí, nós vamos dar mais um salto agora. Nós vamos para
10 anos depois da morte de Jesus. 10 anos. Jesus já morreu, já ressuscitou, já voltou para o Pai, a igreja começou, e a gente vai ver agora um personagem muito famoso, 10 anos depois de Jesus, que é Pedro. Pedro, que estava lá no dia em que Jesus disse isso, que todo alimento é puro, que não é o alimento que nos faz pecadores, mas o que sai do coração. Pedro estava lá. Olha o que vai acontecer 10 anos depois. Abre aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. A gente está fazendo uma viagem para chegar na Carta aos Romanos. Fica tranquilo que eu não esqueci que o curso é sobre a Carta aos Romanos. Fica tranquilo aí. Fica nervoso não, gente. Calma lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 9. Repito. 1.200 anos antes de Cristo, Moisés deu as proibições alimentares. Veio Jesus e acabou com isso, porque tinha virado uma superstição. E uma hipocrisia, porque a pessoa falava assim, eu não como carne de porco, mas eu odeio meu irmão. O que adiantava? Eu não como carne de porco, mas estou doido para me vingar de fulano. O que adiantava? Então Jesus fala, não é o não comer carne de porco, é o que você carrega no coração. Pronto, Jesus acabou com essa história. 10 anos depois, Pedro, apóstolo Pedro, está na casa de um homem chamado Cornélio. Esse homem era pagão, ou seja, ele não era judeu. As restrições alimentares, os judeus é que tinham. Os pagãos não tinham. Os pagãos comiam o que quisesse. Mas os judeus tinham aquelas restrições. Desde a época de Moisés, eles conservaram essas restrições alimentares. Aí Pedro está na casa de Cornélio, que comia de tudo, e Pedro tem fome, da hora do almoço de Pedro. Olha o que vai acontecer. Versículo 9 do capítulo 10 de Atos. No dia seguinte, enquanto os homens estavam a caminho e se aproximavam da cidade, à hora sexta, ou seja, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Pedro vai orar meio-dia, na hora do almoço. Sentiu fome e quis comer. Enquanto preparavam a comida, ou seja, ele subiu no terraço, o pessoal preparando comida embaixo. Ele lá em cima rezando, sentiu o cheiro da comida. Estão pedindo para repetir? Eu estou em Atos 10, 9, agora eu estou no 10. Atos 10, 10. Pedro sentiu o cheiro da comida. Entrou em êxtase. Versículo 11. Viu o céu aberto e algo como um grande pano sendo baixado pelas 4 pontas para a terra. Dentro do pano havia toda espécie de quadrúpedes e répteis da terra e de aves do céu. Pedro está tendo uma visão. Ele vê um véu, um pano, e dentro desse pano, tudo que é animal. E uma voz lhe disse, levanta-te, Pedro, mata e come. Mata esse animal aí, esses aí, e come. Pedro responde, presta atenção na resposta de Pedro. Pedro respondeu, de modo algum, Senhor. Eu nunca comi coisa profana ou impura. 10 anos antes, Jesus tinha dito que todo alimento era puro. 10 anos antes. E agora Pedro está aqui 10 anos depois, ainda com aquela cabeça de que não posso comer isso, não posso comer aquilo, porque isso, porque aquilo.
Você acha que você é lento para aprender alguma coisa? Você acha que você é lento para mudar seus comportamentos? Olha Pedro. Pedro estava com Jesus ali, cara a cara, todo dia, viu Jesus ensinando. E 10 anos depois carregava aquela dúvida ainda. Porque ele foi acostumado de um jeito, ele foi treinado de um jeito e não conseguiu absorver o que Jesus tinha ensinado. Pedro, o primeiro Papa. E você fica cobrando perfeição de você, e você fica cobrando perfeição dos outros.